Essas duas notícias da Alemanha, meus amores. Tudo bom com vocês? Acho que todos os espectadores, subscrições, apoiadores. Estou esperando na minha biografia de vocês. Agora vamos entrar no Chrome. Clica no Chrome. Tirar isso. Deixa eu ver. Vamos pesquisar. Vamos pesquisar. Espaço. Tempo. Clica tudo. Mas agora vamos assistir mas agora vamos olhar a imagem, tá bom? Não, esse não. Esse. O que é espaço-tempo de universo racionalista? Agora vamos ler juntos qual era a espécie China. Julho 16 de 2017. Artigos: ciência, filosofia, filosofia da ciência, filosofia da física, universo. Gostaríamos de enviar notificações push. Você pode cancelar a qualquer momento. Permitir. Se estiver 1. Time Space Money. 2. Small Kitchen The Suns. 3. Website Make-up. Agora vamos fazer a leitura juntos com a espécie não oficial. Biografias, tá bom? Pronto. Quando se trata de compreender o universo, algumas coisas que todo mundo já ouviu falar. Gato de Schrödinger. O paradoxo de gêmeos é igual MC2, mas a pessoa está aqui ufando por mais de 100 anos. A relatividade geral, a maior conquista de Einstein. Em grande parte mentirosa, a parte misteriosa para todos, desde público geral até estudantes de graduação, pós-graduação em física. Para esta semana, pergunte ao Ethan. Katia Moscovitch perguntou: você poderia um dia escrever uma história explicando ao leigo o que é a métrica na relatividade geral? Se estiver 1. Avrag Hatchemenko. 2. Time Space Money. 3. Amazon Warehouse Jobs. Antes de chegarmos à métrica, vamos começar no início e falar sobre como conceituamos o universo, em primeiro lugar. Quantas, sejam ondas, partículas ou qualquer coisa intermediária, possuem propriedades que definem o que são, mas eles requerem um pouco para interagir e continuar a história do universo. Que atitude de Marshall? Em nível fundamental, o universo é composto de quantas entidades com propriedades físicas, como massa, carga, momentum, etc., que podem interagir uns com os outros. Enquanto pode ser uma partícula, uma onda ou qualquer coisa, em algum estado intermediário, dependendo de como você olha para ele. 2 ou mais quantos podem se unir para construir estruturas complexas como prótons
átomos, moléculas ou seres humanos. A mecânica quântica pode ser relativamente nova, fundada no início do século XX, mas a ideia de que o universo é feito de entidades divisíveis, que interagem umas com as outras remonta há mais de 2000 anos, ao menos em Demócrito de Abdera. Mas não importa do que o universo é feito, as coisas que o compõem precisam de um palco para continuar seguindo em frente com suas interações. M1, F1, M2, F2 e R, F1 igual F2 igual G, M1 vezes M2 é igual R2, tá bom? A lei de Newton da gravitação universal foi superada pela relatividade geral. Embora tenha sido baseado no conceito de uma ação instantânea, força à distância, quietos, Dennis Nilsson. No universo de Newton, esse pacote era plano, vazio de espaço absoluto. O espaço era uma entidade fixa, com uma grande grade cartesiana, uma escritura QD com eixo x, y, z. O tempo sempre passava ao mesmo ritmo e era absoluto também, para qualquer observador, partícula, onda ou contorno. Qualquer lugar. Eles devem experimentar o espaço e o tempo exatamente iguais, uns aos outros, mas no final do século XX ficou claro que a concepção de Newton era falha. As partículas que se movem próximas à velocidade da luz experimentam o tempo, se dilata e o espaço se contrai de forma diferente. Em comparação com uma partícula que está se movendo lentamente. O que está em repouso, a energia ou momentum de uma partícula era, de repente, dependente da escritura, significando que o espaço-tempo não eram entidades absolutas. A forma como se experimenta o universo dependia de seu movimento através dele. O relógio leve funcionará diferente para observadores que se movem em velocidades relativas diferentes, mas isto é devido à constância da velocidade da luz. A lei da relatividade especial de Einstein rege como essas transformações de tempo e distância ocorrem. Quietos. John de Norton. Se for 1. A diagram. 2. Time-space distortion. 3. Time-space meaning. 4. Time-space distance calculator. Foi aí que surgiu a noção da teoria da relatividade especial de Einstein. Algumas coisas eram invariantes, como a massa de uma partícula em repouso, ou a velocidade da luz, mas outras variam conforme o modo como você se move pelo espaço e tempo. Em 1907, o antigo professor de Einstein, Hermann Minkowski, fez uma descoberta brilhante. Mostrou que você poderia conceber o espaço e o tempo em uma única formulação, de uma só vez. Ele desenvolveu o formalismo do espaço-tempo. Isso forneceu o palco para as partículas que se movem através do universo, relativo uma ao outro, interagem umas com as outras, mas não incluía a gravidade. O espaço-tempo que ele desenvolveu, ainda hoje conhecido como espaço de Minkowski,
descreve toda a relatividade especial e também fornece o pano de fundo para a grande maioria dos cálculos da teoria quântica que fazemos. Os cálculos da teoria quântica de campos normalmente são feitos espaço plano, mas a relatividade geral vai além para incluir o espaço curvo. Os cálculos da TQC são muito complexos. Créditos: LAN National Accelerator Laboratory. Se não houvesse tal coisa como a evolução gravitacional, o espaço-tempo de Minkowski faria tudo o que precisávamos. O espaço-tempo seria simples, não curvo, e simplesmente forneceria um palco. Para que matéria pudesse se mover e interagir, a única maneira de acelerar seria através de uma interação com outra partícula, mas no nosso universo temos a força gravitacional. E foi o princípio de equivalência de Einstein que nos disse aqui. Desde que você não consiga ver o que está acelerando você, a gravitação que atrará você com qualquer outra aceleração. O comportamento idêntico de uma bola caindo no chão e um foguete acelerado à esquerda e na Terra à direita. É uma demonstração do princípio de equivalência de Einstein. Créditos: Marcus Poessel. Foi essa revelação e desenvolvimento para vincular isso matematicamente ao conceito de espaço-tempo de Minkowski, que levou à relatividade geral. A principal diferença entre espaços de Minkowski da relatividade especial. O espaço curvo que aparece na relatividade geral é o formalismo matemático conhecido como tensor métrico, às vezes chamado de tensor métrico de Einstein ou a métrica de Riemann. Riemann era um matemático puro no século XX. E o ex-aluno de Gauss, talvez o maior matemático de todos eles. Ele deu o formalismo para qualquer campo, linhas, arcos, distâncias, etc., que podem existir, ser bem definidos em espaço arbitrariamente curvos de qualquer número de dimensões. Levou Einstein e vários colaboradores quase uma década para lidar com as complexidades da matemática, mas tudo foi dito e feito. Tivemos então a relatividade geral, uma teoria que descreve nosso universo em dimensões, de espaço e uma de tempo, onde a gravitação existe. A deformação do espaço-tempo por massas gravitacionais, como ilustrado para representar a relatividade geral. Créditos: T. Pilley. Conceitualmente, o tensor métrico define como o espaço-tempo em si é curvo. Sua curvatura depende da matéria, energia e tensões presentes dentro dele. O conteúdo de seu universo define a sua curvatura espacial no espaço-tempo pela mesma razão. A maneira que seu universo é curvo revela como a matéria e a energia vão se mover através dele. Gostamos de pensar que o objeto em movimento continuará em movimento. A primeira lei de Newton, conceituamos isso como uma linha reta, mas o espaço curvo nos mostra que, em vez disso, o objeto em movimento que continua em movimento segue uma geodésica, que é uma linha particularmente curva, que corresponde ao movimento não acelerado, ironicamente. É uma geodésica, não necessariamente uma linha reta, que é a menor distância entre dois pontos. Isso aparece em escalas cósmicas, onde espaço-tempo curvo, a partir da presença de massas extraordinárias, pode curvar a luz de fundo por trás dele, às vezes em múltiplas imagens. Um exemplo: ilustração da lente gravitacional e a reflexão da luz das estrelas devido à massa. Créditos NASA. Just for 1. Número 1.
Ferramentas de aposta inteligente. 2. Programas de MBA online. 3. Cartão de crédito agora. 4. Cursos de graduação online. Fisicamente, há números pontos diferentes que contribuem para o tensor métrico na relatividade geral. Pensamos na gravidade como devido às massas locais e às magnitudes de diferentes massas, determina a força gravitacional. Na relatividade geral, isso corresponde à densidade de massa e ainda contribui, mas é apenas um dos 16 componentes do tensor métrico. Há também componentes de pressão, como a pressão de radiação, pressão de vácuo ou pressões criadas por partículas de movimento rápido, que contribuem, que são os que contribuintes adicionais, uma para cada uma das direções parciais para o tensor métrico. E, finalmente, há 6 outros componentes que nos dizem como os volumes mudam de forma na presença de massas e forças de maré, justamente com a forma como o corpo em movimento é distorcido por essas forças. Isso se aplica a tudo. Desde planetas como a Terra até uma esquerda de nêutrons. Há uma onda maciça que se move através do espaço, radiação gravitacional. À medida que as massas se movem através do espaço-tempo em relação à outra, elas causam a emissão de ondas gravitacionais, ondulações através do tecido do próprio espaço. Essas ondulações são codificadas de tensor métrico, créditos, ESO. Você deve ter notado que 1 mais 3 mais 6 igual 16, mais 10. Se você notou, que ótima visão! O tensor métrico pode ser uma entidade 4 vezes 4 mais assimétrico, o que significa que existem 4 componentes diagonais, a densidade e os componentes de pressão. 6 fora da diagonal, os componentes de volume e deformação, que são independentes. Os outros 6 componentes fora da diagonal são determinados unicamente pela simetria. A métrica nos diz a relação entre toda a matéria, energia no universo e a curvatura do espaço-tempo em si. Na verdade, o poder único da relatividade geral nos diz que se você soubesse que toda a matéria e energia do universo era e o que ela estava fazendo em qualquer instante, você poderia determinar toda a história evolutiva do universo, passado, presente e futuro, para toda a eternidade. Close Decelerate Universe. Flat Decelerate Universe. Open Decelerate Universe. Flat Accelerating Universe. Os quadros dias possíveis do universo com exemplo inferior, ajustando meio aos dados, o universo com energia escura. Créditos. Ethan Siegel. Assim que meus subcampos de física teórica, a cosmologia começou. A descoberta do universo e expansão, o surgimento do Big Bang e a dominação da energia escura que levará ao feio e vazio destino. São todos apenas compreensíveis no contexto da relatividade geral. Isso significa entender essa relação-chave em que matéria, energia, espaço-tempo, o universo é uma peça de teatro que se desenrola sempre que uma partícula interage com outra, e o espaço-tempo e o palco, qual tudo isso ocorre. Mas qual é a coisa mais contra-intuitiva que você deve ter em mente? O palco não é um cenário constante para todos, mas também evolui junto com o próprio universo. Se este for 1. What's my car watch? 2. Delta Plant Pieces. 3. Family Vacation Dress. 4. House for Rent by Owner.
anterior. Mayumi Zakihani, a primeira mulher a ganhar uma medalha Fiel de matemática, morreu aos 40 anos. Próximo. Novo aparelho detectar células tumorais no sangue. E pronto. Uma. Sexfor. Ferramentas de aposta inteligente. 2. Empréstimo Super Sim Online. Cash. Cartão de crédito que libera dinheiro na hora. 4. Cartão de crédito agora. Gerencia notificações do site. Inscreva-se para receber notificações. Você está inscrito para receber notificações. Agora vamos sair. E pronto. Agora pronto. Pode sair. Agora, próxima. Ver tudo é só da última gravação, tá bom? Agora esse. Descobrindo contínuo espaço-tempo. Deviante. Portal deviante. Por Peric Stato, quinta-feira, 26 de abril de 2018. Ciência Notícias. Descobrindo contínuo espaço-tempo. Olá pessoal, aqui estou mais uma vez para falar um pouco sobre o cosmos. Em algum momento você já deve ter escutado o termo contínuo espaço-tempo. Você faz alguma ideia do que seja esse tal contínuo espaço-tempo? Não, sim, talvez. Nos seus primeiros anos escolares, algum professor deve ter explicado que qualquer objeto solto no ar explicar a direção ao chão e vetores da ação de uma força misteriosa exercida pela Terra sobre todos os corpos chamados de gravidade. E exemplificou logo o apagador e observar o impacto deste com o chão. Fonte: com GIFs Teardrop Grip. Todos nós sabemos que os objetos tendem a cair, mas você sabe realmente o motivo deles caírem? Não em um meme com potes. Tinha que fez imagem. Bem, vamos do princípio. No ano de 1687, o cientista inglês Isaac Newton formulou a lei da gravitação universal. Essa lei descreve como todos os corpos no espaço exercem uma força de atração sobre os demais, seja o planeta, uma pedra ou mesmo diminuto grão de poeira. Essa força de atração está diretamente relacionada à massa dos corpos e pela distância que eles. Quanto mais distantes estiverem esses corpos, mais fraca será a força de atração em que eles. Os fundamentos da física. Blogspot. Por muitos anos, essa lei reinou absoluta, mas com o passar dos anos, foram descobertas algumas inconsistências na lei da gravitação de Newton. Com o fato de ela não nos fornecer nenhuma explicação para os tão conhecidos buracos negros. Newton descrevia também que formações decorrentes de alterações na força gravitacional de qualquer corpo, seja por variação de sua massa ou sua distância, são transmitidas instantaneamente aos outros corpos, ou sabe-se ser impossível, pois nenhuma informação transmitida pode viajar mais rápido que a velocidade da luz. Isso inclui os efeitos gravitacionais. Imagine, então, que no universo inteiro existe apenas um planeta. Nenhuma estrela, nenhuma galáxia, nenhum outro mísero grão de poeira. Que cenário aterrador de se imaginar, não.
Logo, sendo esse planetinha o único corpo celeste existente, ele não teria a capacidade de exercer a ação sobre nenhum outro corpo. Agora, pense que, magicamente, o outro planeta apareça a uma distância considerável do nosso planeta solitário. Se a gravidade atuasse exatamente da forma como foi descrita por Isaac Newton no século XVI, os dois planetas do nosso universo imaginário exerceriam a atração mútua exatamente no mesmo instante que o segundo planeta surgiu no universo. Em meados de 1916, o físico alemão Albert Einstein publicou o artigo em que expõe a sua dita teoria da relatividade geral. Der Witte, GIF com GIFs. Mas que raio de tão revolucionário isso? Calma, jovem gafanhoto, eu explico. Só digo. Einstein não tratava a gravidade como uma força, mas sim como uma deformação. Isso mesmo, uma deformação do espaço-tempo. Examine atentamente a imagem a seguir. De cobras com dinâmicos produtos. Pronto. Nesse momento você deve estar se perguntando: o que o medo pedaço compensado tem a ver com a teoria da relatividade? Observe a lateral desse bloco compensado, perceptível a sua constituição em camadas bem finas. Cada uma delas possui aproximadamente 2 milímetros de espessura e foram necessários 14 para construí-lo. Imaginemos que eu esteja construindo o pote compensado com a espessura desse bloco da imagem. Porém, eu só tenho à disposição camadas de 1 milímetro de espessura. Logo, seriam necessárias 28 camadas de madeiras para construir o bloco com a mesma espessura. Agora imagine que tenho disponíveis apenas camadas da espessura de uma folha de papel. Quantas camadas eu precisaria unir para desviar a largura de pote desejada? Algo em torno de 200 camadas sobrepostas. Seguindo essa mesma lógica, imagine, agora que a espessura, qual temos à nossa disposição, seja milhares de vezes mais fina que uma folha de papel. Então, o número de camadas necessário para atingir a mesma espessura da pata atinge a casa dos milhões. Certo. Acredito que, se você chegou até aqui, já percebeu que, quanto mais fina a camada de madeira que utilizamos na composição da pata, mais camadas serão necessárias para construir o mesmo objeto. Se nós conseguimos fazer a espessura dessas camadas infinitamente próxima de zero. Ou seja, se conseguimos fazer com que a espessura dessa camada seja praticamente zero, nós precisaríamos de infinitas camadas desse mesmo tipo para construir a nossa pata. Nós podemos fazer uma analogia dessa pata ao nosso universo. Você está se perguntando, o universo pode ser composto de camadas? A grosso modo, podemos dizer que sim, mas nós não as vemos, as chamadas de Maia ou nosso tão buscado espaço-tempo, inquietantes diferentemente da nossa pota imaginária. A magia de Einstein não segue o único alinhamento paralelo. De acordo com Einstein, a arma do espaço-tempo existe em todos os ângulos, direções e todas as posições imagináveis no universo. De forma simplificada, podemos dizer que a malha do espaço-tempo se apresenta como na imagem a seguir. At the foot, life is portal. Tudo que compõe o universo está mergulhado nessa malha infinita. Mas afinal, como a força da gravidade pode ser gerada pela deformação do espaço-tempo? Para simplificar a demonstração, vamos isolar apenas uma camada dessa malha infinita. Diário de Verdade, Mundo Cultura. Einstein tinha foram detectadas ondas gravitacionais. Em estado de repouso, a malha do espaço-tempo é perfeitamente plana.
mas ela perde essa propriedade quando existe o corpo que possui massa, uma vez que essa massa provoca deformações nessa malha. Imagine um lençol de uma cama suspenso no ar e bastante esticado. Em seguida, alguém solta sobre esse lençol uma pedra bem pesada. Ficará evidente que a pedra forçará o centro desse lençol para baixo, ao dar-lhe a forma de funil. O espaço-tempo tem um comportamento análogo ao desse tecido. Todo corpo que possui massa, seja uma bola de futebol, o planeta ou mesmo um diminuto grão de poeira, provoca certa deformação nesta tal distorção está intimamente ligada à quantidade de massa presente nos corpos. Quanto mais massivo o corpo, maior será a deformação provocada por ele. Os armas de Zamini, Cosmacini e Ramakauди. Como pode ser visto na imagem exterior, quanto mais massa presente no corpo, mais profunda é a deformação provocada por ele. E é a partir dessa deformação que surge a gravidade. Ainda não consegui entender como é possível. Volte ao mesmo lugar onde você deixou aquele lençol esticado, com uma pedra no meio e pegue. Agora o pedregulho, bem menor e mais leve, posicione ela perto da entrada do funil formado pela pedra maior. Próximo de onde o tecido começa a se inclinar com mais intensidade. E solta esse pedregulho, veja só o que acontece. Ele escorregará pelo tecido até se chocar com a pedra maior no centro do buraco. Em resumo, a deformação causada no tecido pela pedra maior massa faz os outros corpos de menor massa cair ao seu encontro. Entendendo o universo. Mas a deformação do espaço-tempo determina que tudo com menos massa caia em direção ao corpo mais massivo. Então, como a Lua não cai na Terra, nem a Terra cai no Sol, gostaria de pedir mais uma vez que você voltasse ao local onde você deixou seu sol esticado com duas pedras no centro, contudo. Dessa vez não pegue o pedregulho, mas pegue uma pequena bola de gude e posicione ela no mesmo local onde você largou a pedra anteriormente, diferentemente do pedregulho. Não largue apenas essa bola de gude, e sim, antes de soltá-la, aplique o leve pouso para frente, como se realmente quisesse sua saída do local, formado pelo tecido inclinado. Você verá que ela não cairá instantaneamente ao encontro do pedregulho na região do afundamento. Antes de escorregar para o interior da massa, ela irá percorrer por um breve instante. As paredes do tecido conjunto terá um comportamento similar ao de redemoinho, já que a bolinha irá girar nas paredes da deformação até perder força suficiente e cair em seu interior. Já está acabando, tá bom? Entendendo o universo. Faz WordPress. Certo. Tendo como fazer o objeto girar em torno da deformação. Mas se em algum momento eles perdem força e caem no interior dessa mesma deformação, porque a Lua nunca bateu na Terra. Pelo simples fato de não existir dispersão de energia no espaço. Fazendo esse experimento aqui na Terra com pedrinhas e bolinhas, muitos fatores farão com que as bolinhas percam força, como a existência do ar e o ar quente com o próprio tecido do lençol. Porém, no espaço, nós não temos a persistência dessas forças contrárias ao movimento. Logo, a energia presente nesses corpos é preservada infinitamente, e eles permanecem girando sempre no mesmo lugar. Entendendo o universo. Faz WordPress. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui. Nos vemos em breve. Saiba mais. YouTube. Gaft Vaze Gays. Inglês. Sobre o autor. Patrick Stetton. Outros postos Patrick Stetton. Programador, apante a astronomia e outras ciências. Numismata e outras coisas mais.
Agora foi. Vamos pesquisar o nome. Einstein. Para este espaço-tempo, a união indissociável das dimensões espaciais, altura, largura, profundidade com a dimensão temporal, formando uma entidade quadridimensional. Massa e energia curvam esse tecido do espaço-tempo e essa curvatura que experimentamos com gravidade, fazendo com que o tempo passe mais devagar e distâncias mudem para grandes massas ou em altas velocidades. Conceito-chave: quarta dimensão. O tempo não é fluxo absoluto, mas uma dimensão que se comporta de forma similar ao espaço. Relatividade: a passagem do tempo e o espaço são relativos ao observador dependendo de sua velocidade e do campo gravitacional. Gravidade como curvatura: corpos massivos como planetas e estrelas deformam o tecido do espaço-tempo e outros objetos até a luz. Seguem essas curvas geodésicas que interpretamos como gravidade. Dilatação do tempo: quanto mais rápido o objeto se move, mais lento o tempo passa para ele, em comparação com o observador parado. Exemplo: relógios funcionam mais devagar em campos gravitacionais mais fortes como perto da Terra, ou para astronautas em alta velocidade no espaço. Em suma, esse mostrou que espaço-tempo não são um palco fixo, mas tecido dinâmico que é mudado pela matéria e energia no universo. E pronto. Albert Einstein nome. Albert Einstein nome. O nome completo do famoso físico é Albert Einstein. De 1879 a 1955. Nascido em Alemanha, conhecido mundialmente por sua teoria da relatividade e pela equação E igual mc2, sendo um dos maiores gênios da história da ciência. Detalhes sobre seu nome: Albert, seu primeiro nome; Einstein, seu sobrenome de origem alemã. Família: tem filhos chamados Hans Albert, Eduard, Tete e Eliezer. Sua vida e obra revolucionaram a física e a compreensão do universo, deixando um legado científico imenso. Agora vamos para a biografia de Albert Einstein. Albert Einstein, físico alemão, Podiva Frasel, biblioteconomista e professora. Biografia de Albert Einstein. Albert Einstein, de 1879 a 1955, foi físico e matemático alemão. Então para o hall dos maiores gênios da humanidade ao desenvolver a teoria da relatividade. Estabeleceu a relação entre massa e energia e formulou a equação que se tornou a mais famosa do mundo. E igual mc2, recebeu o Prêmio Nobel de Física por suas descobertas sobre a lei dos efeitos fotoelétricos. E força e formação. Albert Einstein nasceu em Ulm, na Alemanha, no dia 14 de março de 1879, filho de um pequeno industrial judeu de Pauline Einstein. Em 1880, mudou-se com a irmã e os pais para a cidade de Munique. Com 6 anos de idade, incentivado pela mãe, começou a estudar violino, instrumento que a acompanhou ao longo da vida.
Logo cedo se destacou no estudo da física, matemática e filosofia. Depois do ensino secundário, ingressou no Instituto Politécnico de Zurique, na Suíça, onde em 1900 concluiu a graduação em física. Em 1901, escreveu seu primeiro artigo científico, A Investigação do Estado do Éter e Campo Magnético. Em fevereiro deste mesmo ano, recebeu a cidadania suíça, aceitou o lugar no Departamento de Patentes em Berna. Em 6 de janeiro de 1900, casou-se com Mileva Maric, com quem teve 3 filhos. Ensaios científicos. Com quem teve 3 filhos. Ensaios científicos. Em 1905, ano em que concluiu o doutorado, ele publicou 4 ensaios científicos, cada um deles com uma grande descoberta no campo da física. No primeiro, fez uma análise teórica do movimento browniano produzido pelo choque das partículas de líquido sob corpos microscópicos nele introduzidos. No segundo, formulou uma nova teoria da luz com importantes conceitos de fóton, baseando-se na teoria quântica proposta em 1900 pelo físico Max Planck. O terceiro, faz a formulação inicial da teoria da relatividade. No quarto trabalho, propôs uma fórmula para a equivalência em que a massa e a energia. A célebre equação algébrica é igual a mc2. Isso quer dizer que a energia é igual à massa multiplicada pela velocidade da luz ao quadrado. Cada vez mais respeitado no meio acadêmico, ele se lecionou nas universidades de Zurique, Praga e Berna entre os anos de 1909 e 1915. Foi convidado a ocupar uma cátedra na Universidade de Berlim e logo depois acumulou a direção do Instituto Kaiser Wilhelm. Tornou-se membro da Academia de Ciências da Prússia. Teoria da relatividade. Em 25 de novembro de 1915, ele subiu ao palco da Academia de Ciências da Prússia e declarou ter concluído sua exaustiva pesquisa de uma década em busca de entendimento novo, mais profundo da gravidade, a teoria da relatividade geral. Afirmou Einstein estava pronta. No ensaio dedicado à relatividade titulado Movimento Eletrodinâmico dos Corpos, Einstein afirma que espaço e tempo são valores relativos, não absolutos, ao contrário do que se acreditava até então. Afirma ele que a velocidade máxima do universo é a da luz e acrescenta: para o corpo que se deslocasse a essa velocidade, o tempo sofreria uma dilatação ao mesmo tempo em que se registraria uma contração do espaço. Dessa forma, o corpo que permanecesse em repouso envelheceria em relação ao outro corpo em movimento. A nova e radical visão das interações entre espaço e tempo, a matéria, a energia e a gravidade foi feito e conhecido como uma das maiores conquistas intelectuais da humanidade. Em 1916, este publicou o Fundamento Geral da Teoria da Relatividade, formulação final da Teoria Geral da Relatividade. Nesse mesmo ano, passou a manifestar uma preocupação com os problemas sociais que o acompanharia ao longo de toda a sua carreira. Prêmio Nobel de Física. Em 1919, este tornou-se conhecido em todo o mundo depois que sua teoria foi comprovada em experiência realizada durante o eclipse solar. Em 1921, Albert Einstein foi agraciado com o Prêmio Nobel de Física por suas contribuições à física teórica, especialmente por sua descoberta da lei do efeito fotoelétrico.
No dia 10 de novembro de 1922, durante a cerimônia de entrega do Prêmio Nobel de Física, este estava no Japão e não pôde recebê-lo pessoalmente. Foi apresentado na cerimônia de entrega pelo embaixador alemão na Suécia. Com a teoria da relatividade, este revolucionou a física e a matemática e tomou lugar junto a Galileu Galilei e Isaac Newton no rol dos maiores gênios de todos os tempos. Visitar o Brasil. Albert Einstein começou a viajar pelo mundo para expor suas teorias físicas e também para debater problemas como racismo e a paz mundial. No dia 4 de maio de 1925, chegou ao Rio de Janeiro, então capital do Brasil, sendo recebido pelo presidente Arthur Bernardes. Em que outros compromissos visitou o Jardim Botânico, o Observatório Nacional, o Museu Nacional e o Instituto Oswaldo Cruz. Em 1952, partiu de Berlim para uma visita à Califórnia, pois sabia que em breve o nazismo controlaria toda a Alemanha, bomba atômica e o pacifismo. Em 1953, Albert Einstein renunciou seus cargos na Alemanha, onde os nazistas já estavam no poder, e exilou-se nos Estados Unidos. Passou a lecionar no Instituto de Estudos Avançados da Universidade de Princeton, do qual se tornaria diretor. United States. Homenagem dos Estados Unidos ao cientista que lá viveu durante 23 anos. Em 1959, preocupado com o desenvolvimento de armas nucleares, o cientista escreveu uma carta para o presidente Franklin Roosevelt sobre o perigo de uma Alemanha ter se adiantado na descoberta das possibilidades da energia nuclear. Logo depois, o chefe de Estado americano começou o projeto na Manhattan em 1940. Einstein recebeu a cidadania americana. 6 anos depois, em 6 de agosto de 1945, uma bomba atômica foi lançada sobre a cidade japonesa de Hiroshima, como devastou 604 heróis. Alguns dias depois, a bomba foi lançada sobre a cidade de Nagasaki. Embora não tivesse participado do projeto sem que soubesse que uma bomba atômica tinha sido construída, o nome de Einstein passou para a história associado ao advento da era atômica. Após a Segunda Guerra Mundial, Einstein uniu-se a outros cientistas que lutavam para evitar nova utilização da bomba. Estabeleceu uma organização mundial de controle sobre as armas atômicas. Albert Einstein faleceu em Princeton, Estados Unidos, vítima de um aneurisma no dia 18 de abril de 1955. Curiosidades. Teoria da felicidade de Einstein. Em novembro de 1922, Albert Einstein estava em uma turnê no Japão realizando conferências, instalando o Hotel Imperial no Tóquio, ao invés de dar uma gorjeta ao carregador de malas. O cientista entregou 2 notas manuscritas explicando como alcança a felicidade. Uma nota escrita em papel timbado do hotel diz: uma vida simples e tranquila, que é de mais alegria que a busca pelo sucesso e uma quietação constante. Outra nota escrita em folha simples diz: onde há o desejo, há o caminho. As folhas manuscritas, nas quais Albert Einstein explica como alcançar uma vida feliz, que estava em poder de parente do carregador do hotel, foram leiloadas dia 24 de outubro de 2017, na casa de leilões Winner, por 1,56 milhões de dólares. Buracos negros. O ano de 2016 começou com uma grande notícia para a ciência: a confirmação da existência das ondas gravitacionais, a última das grandes previsões feitas por Einstein. A descoberta mudou os rumos das pesquisas sobre o universo, especialmente em relação aos buracos negros.
Obras de Albert Einstein. Movimento eletrodinâmico dos corpos. 1905. Teoria da relatividade. 1916. Sobre a teoria da relatividade especial e geral. 1921. Por que a guerra? 1953. A evolução da física. 1958. Como vejo o mundo. 1949. Meus últimos anos. 1950. Frases de Albert Einstein. A única finalidade da educação deve consistir em preparar indivíduos que pensem e agem como indivíduos dependentes e livres. Se minha teoria da relatividade revela-se correta, a língua afirmará que sou alemão, enquanto a França declarar que sou cidadão do mundo. Mas se minha teoria fracassar, a França liberará que sou alemão, e a Alemanha recordará que sou judeu. Um grande problema da humanidade não está no domínio da ciência, mas no domínio dos corações e das mentes humanas. A vida é o ininterrupto viacer, jamais ser pura e causar. Ocupação. Físico alemão, data do nascimento. 14 de março de 1879, data da morte. 18 de abril de 1955, aos 76 anos. Pronto. Agora vamos lá. É isso, gente. Espero que vocês gostaram dessa biografia sobre Albert Einstein e o espaço-tempo. E se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Então se inscreve no canal para perder nenhuma notificação nos vídeos e nos comentários, tá bom? Nas notificações. E beijo da Ares PlayStation Oficial para cada um de vocês da Ares PlayStation Oficial e dos outros canais da Ares PlayStation e da minha família, tá bom? Beijo para os inscritos. E beijão para que outros. E beijão para os inscritos. Beijão para as subscrições apoiantes. E. Deixa eu ver. E participantes. Beijo para os inscritos de vocês. Beijão para vocês. E. Beijo para as inscrições. Beijo para os espectadores da live. Beijo para vocês da Ares PlayStation Oficial. Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Se você é novo no canal da Ares PlayStation Oficial, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo, nenhum like, nenhum comentário e vídeo, tá bom? Beijo pra vocês. Até nas próximas lives. Até nos próximos vídeos curtos. Até nos próximos vídeos longos. Até nos próximos episódios. Até nas próximas biografias. Até nas próximas lives. E beijão da China. E tchau. E valeu.